Olá, tudo bem? Graça e paz. Sou Cícero Pereira, do canal Eu na IBD. Estou aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Bom, meus irmãos, chegamos a mais um trimestre de 2017. Nós estamos agora no terceiro trimestre. Vamos estudar sobre a Bíblia Sagrada, o nosso manual de fé e prática. Se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, se você ainda não conhece meu trabalho, os meus trabalhos são voltados para as lições bíblicas das escolas bíblica dominical. Sou professor da escola bíblica há algum tempo já, e toda quinta-feira eu posto um resumo, de cada aula aí das lições das revistinhas da CPAD. Esta aula será ministrada em PowerPoint, com imagem e com animações. E se você é professor da escola dominical, ou se você é aluno, claro, se você está assistindo esse vídeo é porque você tem alguma ligação com a palavra de Deus. Mas sem perca de tempo, vamos para a lição então? A lição de hoje tem por tema inspiração divina e autoridade da Bíblia. Então, no texto áureo se encontra na carta do apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Verdade prática, cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Leitura bíblica em classe se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Como de costume, não irei fazer a leitura. Os objetivos específicos desta lição hoje são 4 objetivos específicos. Então, o primeiro objetivo é reconhecer a revelação e a inspiração da Bíblia Sagrada. Segundo, mostrar a inspiração divina na Bíblia Sagrada. Terceiro, explicar a inspiração plena e verbal da Bíblia Sagrada. E em quarto, saber que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Tá certo, meu amado? Então esse vídeo ele vai ser dividido em 4 partes. E você está na primeira parte. Vamos lá então. Introdução. A Bíblia é a revelação de Deus escrita para a humanidade. Ela é a nossa exclusiva fonte de autoridade espiritual. Ela é a nossa exclusiva fonte de autoridade espiritual. Então a Bíblia ela é a nossa fonte exclusiva, única. Ela é o nosso manual de autoridade espiritual. Nada é acima da Bíblia. Nenhum outro escrito está acima da Bíblia Sagrada, porque ela é a palavra de Deus. Sua inspiração divina e sua soberania como única regra de fé e prática para a nossa vida constitui a autoridade basilar, ou seja, fundamental da fé cristã. Quando eu disse que a Bíblia ela é a nossa regra de fé e prática e nada está acima dela, é claro que ela é a palavra de Deus. Então nada é acima do nosso soberano, do nosso Criador, do nosso Deus. Ele deixou a sua escritura, as suas escrituras, para que o ser humano tenha um manual, uma direção. A Bíblia tem tudo aquilo que nós precisamos para conhecer o Senhor Jesus e morar no céu. Essa inspiração é um fato singular que ocorreu na história da redenção humana. Então, essa inspiração, nós vamos ver com o decorrer dessa lição, como que os profetas foram inspirados, como que se deu essa inspiração, e é um fato único que ocorreu na história da redenção humana. Tópico 1. Revelação e inspiração. O que é isso? Subtópico 1. Revelação. O que é a palavra revelação? Apocalipse, que em grego significa o ato e o efeito de tirar o véu que encobre o desconhecido. Então, revelação é algo, um ato ou um efeito que tira o véu daquilo que está oculto, daquilo que nós não conhecemos, daquilo que está fora do nosso conhecimento. Então isso é a palavra revelação.
Apocalipse, quando a Bíblia, lá no livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse, por exemplo, que é revelação, então o que estava oculto, o que estava escondido lá no livro de Apocalipse, né, foi revelado, os fins dos tempos ali, que mostra, digamos assim, a história final da história do ser humano, da passagem nossa aqui na Terra. Nas Escrituras, essa palavra é usada em relação a Deus, pois Ele é quem revela a si mesmo, a sua vontade, natureza e os demais mistérios. Mas uma das formas mais contundentes ou que mais nós nos aproximamos de Deus para conhecê-lo é mediante a sua palavra. Quer saber sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre salvação, sobre pecado? As Escrituras revelam tudo isso para nós. Ele não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus profetas. Amós 3,7. Deus conhece tudo aquilo que está fora do alcance dos seres humanos. Então, Deus ele é um ser que é onisciente. Deus ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o nosso pensamento, Ele conhece o futuro, Ele conhece tudo. Ele estava no passado, está no presente e está no futuro. Deus ele é o conhecedor de todas as coisas. Ele sabe tudo aquilo que está fora do alcance do ser humano. Então, para nós termos o conhecimento da imensidão de Deus, de quem é Deus, só lendo a Bíblia Sagrada. Se você não sabe quem é Deus, se você não tem uma Bíblia na sua casa, é só adquirir, só comprar uma Bíblia e você ficará sabendo quem é Deus e qual é a sua missão, ou qual é o seu plano para o ser humano. A busca da verdade sem Deus é vã e está destinada ao fracasso. Então, tudo fora de Deus, não existe verdade absoluta fora de Deus. Tudo é relativo. A verdade sem Deus é relativa, porque Deus é a verdade absoluta. Quando alguém busca a verdade e é fora de Deus, essa verdade é em vão, essa verdade não serve para nada, será um fracasso. Tudo que a gente busca concernente verdade, concernente salvação, concernente algo para o ser humano, tem que ser de acordo com a vontade de Deus, tem que ser examinado baseado nas Escrituras. O que o ser humano precisa, na Bíblia ele encontra. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não se conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1:21. Então, é uma loucura quando a gente fala sobre Deus, quando a gente fala sobre salvação. Para a pessoa comum, isso tudo é loucura. Só entende isso quem é espiritual, quem acredita na palavra de Deus. A Bíblia é um livro comum quando ela está fechada, mas quando você abre, você a lê, quando você põe em prática, as palavras que nesse livro contém, elas têm vida para você, ela transforma a sua vida. Né? Quantas pessoas foram transformadas, tiveram suas vidas transformadas através dos ensinos da palavra de Deus. Subtópico 2, inspiração. O que é inspiração? É o registro dessa revelação sob influência do Espírito Santo que penetra até as profundezas de Deus. Então, inspiração é o registro daquilo que está escrito na Bíblia. Tudo que está escrito na Bíblia foi inspirado pelo próprio Deus, foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, inspiração é isso, é o registro da influência do Espírito Santo que penetra as profundezas de Deus. A tua Bíblia que você tem aí, isso é inspiração. O que está escrito lá foi inspirado. Homens separados, santos, separados por Deus, homens escreveram inspirado. Deus inspirou para que eles escrevessem a sua palavra. 1 Coríntios 2, 10 ao 13. Fala sobre essa revelação, sobre o Espírito Santo penetrar as profundezas de Deus. Depois você lê aí na sua casa para esse vídeo não ficar muito extenso, até porque ele tem 4 tópicos. Divinamente inspirados são os 66 livros da Bíblia. Os escritores sagrados foram os receptáculos da revelação. Então, na Bíblia não existe um livro mais inspirado do que outro. Todos os 66 livros da Bíblia, os 27 do Novo Testamento e os 39 do Velho Testamento. Todos esses livros foram divinamente inspirados por Deus. São 100% confiantes, são 100% revelados e inspirados por Deus. 2 Pedro 1:21 nós já lemos. Homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, foram homens, mas santos,
né, que falaram da parte de Deus. Esses homens não poderiam errarem. Eles não erraram naquilo que eles escreveram. Eles receberam os oráculos divinos de forma especial, exclusiva, única e milagrosa. Ninguém jamais além deles foi usado por Deus dessa maneira específica. Então, esses homens, esses escritores, são aí mais de aproximadamente 40 escritores, eles receberam as revelações, eles receberam a mensagem divina de forma especial, de forma exclusiva, única. Além deles, ninguém mais foi usado por Deus dessa maneira. Ninguém mais. Subtópico 3. A forma de comunicação. Qual foi a forma de comunicação? Bom, vamos lá. A comunicação. O processo de comunicação divina aos profetas do Antigo Testamento se desenvolveu por meio da sua palavra, ou seja, por meio da palavra, da visão, do som e da imagem. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de madeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez dizendo: que vês? Eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. Então a comunicação se deu por meio da palavra de Deus, da própria palavra, né? Veio por meio de visão, som e imagem. Deus, lá em Hebreus capítulo 1, se não falha a memória, diz que antigamente Deus falava de diversas maneiras aos pais pelos filhos, profetas, né? Então Deus falava por visão. Os profetas tinham visões, eles tinham sonho, eles viam por imagem, por som e pela palavra. Então Deus se comunicava assim com a humanidade, através de seus profetas. A revelação aos apóstolos no Novo Testamento. Como se deu essa revelação? Já no Novo Testamento foi diretamente do Senhor Jesus Cristo. Olha só. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, 11 e 12. Então, no Novo Testamento, aos profetas, no Novo Testamento, aos apóstolos, né? Essa revelação veio diretamente por intermédio de Jesus Cristo. 2 Pedro aí fala, porque não vos fizermos saber as virtudes e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a fábula artificialmente composta, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Portanto, ele recebeu de Deus Pai, honra e glória, e quanto da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E vimos esta voz dirigida do céu, e estando nós com ele no Monte Santo. 2 Pedro 1, 16 e 18. E 1 João 1,3 assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. A revelação no Novo Testamento ela veio também através do Espírito Santo. Então, veio por Jesus Cristo, diretamente pelo próprio Cristo, e também pelo Espírito Santo. Olha o que diz Efésios 3:5. 3 e ao versículo 5. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, o Espírito Santo também trouxe essa revelação aos profetas no Novo Testamento. A frase: veio a mim a palavra do Senhor, veio a palavra do Senhor e veio a mim a palavra do Senhor, também diz respeito a uma revelação direta e audível, né? Então diz respeito a uma revelação direta, externa e audível. Essa forma de comunicação não aparece no Novo Testamento.
Isso era mais no Velho Testamento. Na comunicação divina aos apóstolos, exceto uma única vez no ministério de João Batista, que diz assim, ó, veio no deserto a palavra de Deus a João, está registrado em Lucas 3:2. Dessa forma de a palavra do Senhor, veio a mim a palavra do Senhor, isso é uma forma de revelação direta, audível, externa e audível. E certo? Lucas 16:16 diz assim, a lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus e todo o homem emprega força para entrar nele. Bom, meu amado, nós vamos para o tópico 2. Para você continuar assistindo a segunda parte desse vídeo, clique no botão à sua direita aí acima do vídeo e você vai ser direcionado para a parte 2 desse vídeo, tá certo?